Ok, beleza, já estamos gravando. O pessoal está chegando aqui, tá? E aí a gente vai continuar o nosso curso de eletromagnetismo 1. Hoje a gente vai estudar duas coisas bem interessantes aqui dentro do eletromagnetismo. O primeiro é o conceito de resistência elétrica. E o segundo fenômeno é o fenômeno da polarização em meios materiais. Boa tarde, Pedro. Beleza, então são esses os dois temas que a gente vai ver na aula de hoje. E aí fica faltando só um último tema, que é a interface, né, entre meios materiais, que eu vou ver se eu faço para essa semana ou se eu deixo para a semana que vem. A gente vai ver como é que a gente faz, tá? Bem, enfim. Então vamos lá. Qual que é o conceito de resistência elétrica, né? A gente fala muito em resistência elétrica, é uma propriedade extremamente importante dos meios materiais e às vezes aí a gente precisa definir ela aqui perante o eletromagnetismo. Então vocês que são alunos de engenharia elétrica e de engenharia eletrônica estão agora no quinto período, certamente podem me dar uma definição bem legal do que é resistência elétrica. E aí, Pedro? Medida de oposição à passagem de corrente elétrica. Ok, então você colocou como medida De oposição. de oposição à passagem de corrente elétrica, né? Sim. Beleza. Tá, ok. Agora vamos pensar em uma coisa mais matemática. Como é que eu definiria? Essa definição é boa, tá? O que isso significa? Que quanto maior é a resistência elétrica de um determinado material, menor é a corrente elétrica que vai passar por ele. Mas veja só, a corrente elétrica ela não é definida só pela resistência, né? Então, medida de oposição à passagem de corrente elétrica, eu adicionaria aqui frente a uma diferença de potencial, né? Ok? Vou tomar a liberdade de adicionar essa diferença de potencial, ou seja, há uma mesma diferença de potencial, quanto maior é a resistência elétrica, mais oposição à corrente elétrica a gente tem. E como é que a gente definiria uma equação matemática para a resistência? Mas isso é em função da tensão em corrente ou os parâmetros do material? Não, em função dessa definição aqui, ó. A lei de A Ohm, gente, né? é a lei de Ohm para circuitos, né? Isso. Que é resistência igual a tensão dividido por corrente, certo? Uhum. Essa aqui é a resistência absoluta. E a resistência dinâmica? Resistência absoluta. A resistência dinâmica lá em eletrônica, a gente chama ela de resistência de pequenos sinais. Quem é a resistência de pequenos sinais? Meus alunos de eletrônica aí. E aí? Tô fora. É a relação de inclinação entre a tensão e a corrente. Vocês lembram disso? Ah, isso é fácil, né? Sim, É é bem fácil. Eu não estou intuitivo. fazendo pergunta para ser difícil, não. O objetivo não é ser difícil, não. Então, se o meu dispositivo é ômico, se o dispositivo é ômico, ou eu posso escrever assim, um dispositivo ômico é aquele em que a resistência absoluta é igual à resistência dinâmica. A única saída, a única solução, né, para isso é quando a gente tem a seguinte curva. Quando a minha curva VI é desse formato aqui. É isso? Professor, o nome desse Rzinho é resistência dinâmica, é? Sim.
Aí ele é a derivada de que disso aí, professor? Tensão e corrente. Sim, tá certo. Esse aqui é um dispositivo ômico. Ou seja, a minha derivada tensão corrente é constante em todos os pontos e ele é igual à resistência elétrica. Vamos pensar num dispositivo não ômico. Quem é que consegue me dar um exemplo de dispositivo não ômico? Só precisa de um. O diodo, professor. Correto. O professor foi bem claro, só precisa de um. É porque os outros são bem simples, mas os dispositivos semicondutores em geral, eles são não ômicos. Então, qual é a característica desse dispositivo, por exemplo? Ele tem uma característica exponencial na parte superior e na parte inferior ele não conduz corrente até uma determinada tensão de Cultura, né? ruptura, correto. Então aqui está a minha tensão de ruptura. Nem lembro como é que a gente definia. E aqui está a minha tensão de joelho, que a gente chama de VD, né? Acima da qual a gente considera que esse dispositivo tá conduzido. Então, por exemplo, se eu pego um ponto específico na minha curva, o valor da minha resistência elétrica é esta inclinação aqui. Eu vou ter aqui uma certa tensão V e uma certa corrente I. Se eu digo que esse ponto aqui é um ponto da letra Q, então eu vou ter aqui VQ e IQ. Para esse dispositivo aqui, a derivada da tensão sobre a corrente, ou seja, a resistência dinâmica, é diferente de VQ sobre IQ, e, portanto, esse dispositivo não é ômico. Certo? Mas isso aqui eu espero que não seja novidade para nenhum de vocês. Certo? Tudo tranquilo até aí? Sim, professor, pode continuar. Professor, Beleza. Então, esse cara daqui, por exemplo, é a curva de um diodo. Como é que nós vamos agora pensar na resistência elétrica dentro daquilo que a gente está estudando para eletromagnetismo? Então, no eletromagnetismo, a gente não tem os dispositivos concentrados, a gente tem os dispositivos distribuídos. O que significa dizer que o componente não é concentrado? Um componente concentrado é, por exemplo, quando eu tenho essa imagem aqui. Eu digo que a minha diferença de tensão é uma diferença de tensão V e ela provoca uma corrente I. Então eu estou calculando a corrente. Eu não sei exatamente qual é a direção do fluxo dos elementos internamente a esse condutor. Eu não calculo qual é, por exemplo, o gradiente do potencial, porque esse potencial não é a função do espaço. Ela é apenas uma diferença de potencial entre dois pontos. Eu estou representando um subconjunto das informações que eu tenho no espaço completo. Eu estou resumindo a informação no meu espaço. Se eu transformo... Aliás, eu deveria colocar isso aqui embaixo. Se eu pego esse meu resistor e, em vez de representá-lo assim, concentrado, eu represento ele distribuído, ou seja, sim, faltou dizer que aqui esse resistor vai ter um valor R, né? Uma resistência R. Se eu decido representar esse meu resistor não através do seu elemento símbolo equivalente, mas eu quero representá-lo através da minha geometria, então vamos dizer que eu tenho aqui um cilindro, tá? Vamos colocar um resistor cilíndrico, que é o mais simples. Coloquei aqui um resistor cilíndrico. E eu vou ter dois eletrodos nesse meu resistor, então dois eletrodos metálicos, certo? E vamos dizer que eu apliquei uma diferença de potencial. Eu vou colocar aqui um potencial V1 e eu vou colocar aqui um potencial V0 igual a zero. Então eu coloquei uma diferença de potencial nesses dois eletrodos. Dentro do meu espaço, se eu defino dois pontos como potencial fixo, existirá uma função V de R, definida em todos os pontos no espaço. Então, existirá essa função V de R. Portanto,
vai existir também uma função E de R. Um campo elétrico que depende da posição R. E ele vai ser igual a menos quem? Menos de V? Menos o gradiente de V, né? É, o gradiente de V. É porque você já botou o gradiente, pensei que era só dizer Ah, o ok. É só completar o V, né? Menos o gradiente de V. Ou seja, o campo elétrico ele aponta na direção contrária do crescimento do potencial. Vamos dizer que o potencial aqui seja maior do que zero, ok? Então, para onde vai apontar o campo elétrico? Ele aponta na direção contrária do crescimento de V. Então, se V está crescendo nessa direção, o gradiente de V vai apontar nessa direção aqui, crescendo. Então, meu campo elétrico internamente vai apontar. Ok, que meu desenho está meio troncho, né? Mas aqui está o campo elétrico E. Beleza? Se existe campo elétrico E dentro de um meio material cuja condutividade é diferente de zero, então se a condutividade é diferente de zero, vai existir uma densidade de corrente. E essa densidade de corrente, obviamente, também depende da posição onde você está avaliando. Ou seja, a gente não está falando de uma corrente elétrica que passa por todo o dispositivo. A gente está falando de uma densidade de corrente elétrica que perpassa todo o meio material. Ele é um campo vetorial, ele não é um valor específico. Eu posso dizer, por exemplo, que essa corrente é 1 ampere. Dizer que essa corrente é 1 ampere não, é só um valor escalar. Ele não é um campo e não é vetorial. J tem uma quantidade de informação muito maior, porque não só ele diz qual é a densidade de corrente em todos os pontos do espaço, ou seja, é um campo, ele também dá isso na forma de um vetor. Então é uma generalização da corrente, certo? A generalização não, é uma especificação da corrente, tá? É uma maneira mais específica de expressar a função corrente elétrica. Então aqui, ó, existirá uma densidade de corrente elétrica que será igual a quem? Qual a expressão para a corrente elétrica? Eu acho que é sigma E, né? Campo Sigma elétrico. E. Exato. Essa aqui, ó, é a lei de Ohm. E, portanto, existirá uma corrente elétrica que vai ser igual à integral de J ds. Essa corrente elétrica aqui, ela é agora um valor, tá? Um valor escalar. Ok. Professor, Onde é? Diga lá. é como se o vetor densidade de corrente ele fosse um múltiplo do vetor campo elétrico, né? Sim, exatamente isso. É precisamente isso. O vetor densidade de corrente elétrica é um produto do campo elétrico, Entendi. certo? E multiplicado pela condutância. Essa é a nossa definição de condutância, né? O quanto da presença do campo elétrico consegue provocar corrente elétrica. Então vejam só, a gente tomou um caminho um pouco maior, mas nós partimos aqui de um campo potencial elétrico e chegamos em um valor de corrente. Certo? Então, a gente surge de uma diferença de potencial e consegue calcular uma corrente elétrica no final de todo esse processo. Daí a gente consegue definir resistência elétrica. Então, a nossa conclusão. Então, isso implica que existirá uma resistência elétrica que vai ser igual a V sobre I. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir. Então, como é que a gente calcula a resistência de uma estrutura qualquer? A gente escolhe 2 pontos, e esses 2 pontos geralmente serão eletrodos metálicos, e definimos uma diferença de potencial. A gente pode chamar essa diferença de potencial de V1. A partir dessa diferença de potencial, a gente precisa resolver um problema matemático, que a resolução desse problema matemático a gente vai chamar de resolução da equação de Poisson ou Laplace, que eu vou mostrar para vocês essa equação agora.
que a gente vai precisar evoluir para isso, tá? Então a gente vai resolver essa equação de Laplace ou Poisson. A partir disso, a gente encontra uma função matemática para o potencial em todos os pontos. Então, veja só, o nosso primeiro passo ainda não saiu do potencial. Eu defini os limites para o potencial e depois eu defino qual é a função para o potencial. Certo? A partir disso, eu defino um campo elétrico através do gradiente, depois uma corrente elétrica e aí faço uma integral para encontrar o valor da corrente elétrica, certo? Do campo eu encontro J e de J eu encontro o I. Vamos observar o caso mais simples. Aliás, vamos colocar o caso mais simples, que é um resistor de área de seção reta constante. Ok. Então vamos imaginar que um determinado resistor possui uma área de seção reta constante. O que isso quer dizer? Significa que qualquer corte que eu fizer nesse resistor resulta numa mesma face. Ou seja, se eu corto ele aqui, por exemplo, eu tenho a mesma face redondinha. Se eu corto ele aqui, por exemplo, eu tenho a mesma face redonda. Certo? Ele tem área de seção reta constante. Ele não muda. Ok. Vamos colocar novamente uma diferença de tensão. Então, vamos dizer que a tensão aqui nesse ponto seja V0, e vamos dizer que a tensão aqui nesse ponto seja 0, tá? Tanto faz se V0 é positivo ou negativo, isso tanto faz. Mas, em geral, a gente coloca V0 maior do que 0 para facilitar. Então, quem é que será a minha diferença de potencial entre esses dois pontos? Eu posso dizer que a minha diferença de potencial, ou um ΔV, é V0 menos 0 volts, só que eu tenho uma expressão para essa diferença de potencial, que é a integral de linha de E dL. Ao longo de uma linha L qualquer, que inicie-se na placa onde eu tenho potencial V0 e termine na placa onde eu tenho potencial 0. Qualquer curva L que eu tomar entre esses dois pontos tem que dar o mesmo resultado, porque o campo elétrico ele é conservativo. Então, essa é uma outra curva L possível, uma outra curva L possível, uma outra curva L possível. Qualquer curva que comece numa placa e termine na outra placa tem que dar o mesmo valor de diferença de potencial, incluindo uma linha reta traçada pelo meio da placa. E eu vou escolher essa por simplicidade. Então, L vai ser simplesmente uma linha reta entre esses dois pontos. Quem é que será EDL, então? O meu campo elétrico dentro desse material, ele tem um decaimento que é uniforme. Ou melhor, ele tem um decaimento não, né? O meu potencial tem um decaimento uniforme, o que implica que o campo elétrico é constante dentro desse material. Esse é um resultado direto da equação de Laplace. Mas por enquanto vamos deixar assim. Tá? Eu vou usar a equação de Laplace para poder demonstrar isso. Diga lá, Pedro. Ô, professor, a gente não viu a equação Laplace, não. A gente tem que, tipo, estudar por fora essa aí mesmo? Não, eu vou deduzir ela agora. Ah, tudo bem. É constante dentro do material.
e paralelo aqui ao meu resistor, né? Paralelo a L, esse L escolhido aqui. Então, essa integral, a diferença de potencial, será simplesmente E vezes L, em que L é o comprimento do meu resistor. Eu vou demonstrar isso aqui já com a equação de Laplace, tá? Eu preciso só terminar esse resistor aqui, depois eu mostro para vocês a equação de Laplace. Quem vai ser a minha corrente? A corrente é a integral de J ds. Então, o ds, eu preciso escolher com sabedoria, né? Eu quero toda a corrente que flui de V0 para esse terra aqui. Ou seja, eu posso pegar qualquer superfície que envolva toda a corrente que está fluindo de V0 para o terra. Então, eu posso, por exemplo, escolher, como eu sei que o material ao redor do meu resistor é vácuo, eu sei que a densidade de corrente aqui é 0. Concordam comigo, né? Então, para observar a corrente que flui desse eletrodo para este eletrodo, eu preciso encontrar uma superfície que faça essa integral nas seções retas. Então, eu posso, por exemplo, escolher uma superfície que corte completamente o meu condutor. Uma superfície que divida o meu condutor em duas partes, porque aí toda a carga que passar por aquela superfície vai somar a corrente elétrica fluindo ali dentro daquele material. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Professor, eu concordo, mas tipo, isso seria como se fosse toda a carga que atravessa essa superfície ao longo de um tempo, né? Porque, tipo, não vai ser toda a carga vai atravessar de uma vez só. Correto. Mas J já é densidade de corrente, certo? Então, como J já é densidade de corrente, J já tem uma derivada de Q com T. Na definição da gente de J, a gente já tem esse elemento do tempo, né? Então, eu estou fazendo a integral de superfície, por quê? Porque o J já tem esse elemento temporal, certo? J já tem esse elemento temporal. Eu só preciso agora integrar. Eu tenho densidade de corrente e quero corrente. Então, agora eu só preciso integrar no espaço. Tá? E aí, esse espaço aqui vai ser uma superfície. Beleza, Walter? Beleza. Mas você tem razão. Eu não estou fazendo integral da carga, eu estou fazendo integral da densidade de corrente. Só que aí aqui eu estou falando carga, mas entenda que J já é a densidade de carga por unidade de tempo que flui naquele espaço infinitesimal. Essa foi a definição de J, né? A definição de J da gente foi quantidade de carga vezes a velocidade, né? Então aqui nessa velocidade já existe um ds dt. Variação do espaço com o tempo. Aliás, aqui S não seria a melhor dr dt seria aqui, né? Porque a gente usa a posição R. Tá, então aqui já existe uma derivada no tempo. Quando a gente integra na área, isso aqui vai dar a quantidade de carga, porque eu estou integrando o ρ v na área, dq dt, né? Esse dt vai sair. Ok? Mas sua observação é correta, sim. Melhor, ele é pertinente. Então, dado isso, eu posso escolher a minha superfície em qualquer ponto, desde que ele envolva todo o fluxo de cargas. Então, eu posso escolher S aqui. Eu poderia escolher S lá do outro lado. Qualquer opção de escolha de S, desde que a minha superfície envolva todo o fio, é útil. Inclusive, seleções até mais estranhas, como se eu estivesse selecionando uma superfície que fosse oblíqua. Se eu estivesse selecionando essa superfície que cortasse de lado, também funciona. Qualquer escolha de superfície que divida o meu condutor em duas partes, ainda que essas duas partes não sejam iguais,
funciona, tá? A única coisa que eu não poderia fazer aqui é escolher um corte assim, por exemplo, horizontal, né? Esse corte aqui não funciona porque eu não estou pegando todo o fluxo de corrente. Nem todo o fluxo da corrente está ultrapassando a minha superfície, né? Pelo contrário, vai existir componentes aqui de J que não vão passar pela superfície. Essa superfície S aqui não funciona, tá? Mas a melhor escolha é exatamente a área de seção reta que é perpendicular ao fluxo de corrente. Essa é a melhor escolha. Então eu vou escolher esse cara daqui como a minha superfície e ela é perpendicular ao meu fluxo de corrente. Então eu sei que essa integral JdS, como J é perpendicular a ds, será igual a intensidade J vezes a área A. Concordam comigo, né? Então J eu sei que é sigma vezes E, vezes a área A. Portanto, agora eu sei qual é a minha resistência elétrica. A minha resistência elétrica é a diferença de tensão sobre a corrente e ela é campo elétrico vezes L dividido por sigma campo elétrico vezes a área. Então, L sobre sigma A. Se a gente se lembrar que a condutividade é o inverso da resistividade, essa é a fórmula ρ L sobre A. E é daí que vem essa expressão que a gente usa bastante, né? Para o resistor de área de seção reta. Então, esse cara daqui é a resistividade. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo certo. Beleza. Vão falando aí, hein? Então, equações de Laplace e Poisson. Vamos lá. Nós temos um grande problema nesse método que nós estamos usando, né? Aliás, é um grande problema não, vai. É um problema só. Não é um grande problema. Mas é o seguinte. A gente vai partir de condições de contorno. Imagine aqui essa situação. Eu tenho um resistor e eu tenho as condições de contorno. Ou seja, eu sei que o potencial é igual a zero em um ponto do espaço e eu sei que o potencial é igual a um valor qualquer em outro ponto no espaço. Como que eu faço agora para encontrar uma função matemática que descreva o potencial em todos os pontos do espaço? Isso seria análogo a dizer assim: eu conheço x e f de x aqui, eu tenho um x0 e um f de x0, e conheço x1 e f de x1. Eu conheço esses dois pontos. Quem é f de x? Entende o problema que a gente está tentando fazer aqui? Uma coisa é eu conhecer esse ponto e esse ponto. Outra coisa completamente diferente é conhecer a função matemática que satisfaz esses dois pontos. E ela pode ter vários formatos diferentes, né? Aqui eu estou colocando duas funções, por exemplo, que são diferentes, a função vermelha e a função verde. Ambas satisfazem as nossas condições de contorno, que são o valor de x0 e o valor de x1 para um dado f de x1 e f de x0, né? E aí ambas satisfazem essas condições. A gente vai chamar esse problema de problema de valor de fronteira. Ou PVF, como vocês já devem ter visto lá em cálculo 3, 4.
É 4, professor. 3 é cálculo vetorial. Beleza. Então, como vocês já devem ter visto lá em cálculo 4, a gente chama esse problema de valor de fronteira. E veja só que ele é exatamente igual àquilo que a gente está propondo, né? Só para a gente continuar fazendo sempre esse link. Nós temos a diferença de potencial, mas a diferença de potencial não é suficiente, porque a gente precisa ter a função potencial, o campo potencial elétrico, para, a partir do campo, calcular o gradiente. Eu só consigo calcular o gradiente se eu tenho uma função matemática que descreve o potencial em todos os pontos, não só nos extremos. Então, para isso, a gente precisa, naturalmente, de uma equação diferencial. A gente precisa de algum modelo para dizer assim, essa função aqui, ela tem que ser uma função exponencial, ou ela tem que ser uma função quadrática, ou ela tem que ser uma função logarítmica. A gente precisa de alguma informação sobre f de x para poder aplicar esses valores f de x1 e f de x0, e aplicando essas condições, que a gente vai chamar de valor de fronteira ou condição de contorno, né? Aplicando essas condições de contorno, aí a gente consegue determinar quem é f de x. Então, esse problema será, primeiro, determinar a equação diferencial para aquela situação. 2, encontrar as soluções gerais. E 3, aplicar as condições de contorno. Beleza. A equação que nós vamos utilizar, a EDO que nós vamos utilizar, a gente chama de equação de Poisson. Então, de onde vem a equação de Poisson? Obviamente, a gente está procurando uma equação diferencial que possua somente o potencial como único campo que a gente vai utilizar, tá? Lógico, né? A gente quer resolver a EDO. Então, a gente quer eliminar campo elétrico e eliminar a corrente J. Então, nós temos duas equações. A primeira delas é a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela afirma que o divergente do campo elétrico é igual a ρV dividido por epsilon. Tá? Então, aqui seria a lei de Gauss normal, né? Seria o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual a ρV. Né? Só que eu sei que D é igual a epsilon E. Então, eu substituo e divido o epsilon. É muito importante aqui que a gente lembre-se que esta derivada a gente só pode fazer se o meio é isotrópico, ou seja, se o meu epsilon não depende da geometria, não depende da posição. Tá? Senão, eu preciso resolver essa equação de Laplace ou de Poisson por partes. Tá? Mas, por enquanto, vamos supor meio isotrópico. Então, para o meio isotrópico, a gente pode escrever a lei de Gauss nesse formato. E a outra relação... Diga lá, Pedro. É loucura, né? Pensar que esse epsilon aí depende da direção do material, né, professor? É uma loucura, mas tem Existe, materiais, sim. Os materiais ferromagnéticos são assim, né? Caraca. E a segunda vai ser a definição do potencial elétrico, né? Então, a definição do potencial é menos o gradiente de V. Então, se a gente substitui uma equação na outra, a gente obtém a equação de Poisson. Então, substituindo essa equação aqui, a gente encontra que o divergente, aliás, vou colocar aqui, divergente do gradiente do potencial é menos ρV sobre epsilon. O divergente do gradiente, a gente conhece essa função matemática como o Laplaciano. E a gente escreve o Laplaciano dessa forma. É o nabla ao quadrado do campo. Né? Então, nabla ao quadrado de V é igual a menos ρV sobre epsilon. Esta é a equação de Laplace. Desculpa, essa é a equação de Poisson.
Essa equação de Poisson tem uma variedade, uma variação, que é quando ρV é igual a zero. Então, quando ρV é igual a zero, aí a minha equação ela se simplifica muito. Ela torna-se Laplaciano do potencial igual a zero. Pode parecer uma coisa meio idiota a gente escrever isso. Porque, afinal de contas, a equação de Laplace, essa daqui vai receber o nome de equação de Laplace, é apenas um caso particular da equação de Poisson. Mas... Peraí, tem alguém falando no grupo? Vocês estão falando o que no grupo? Ah, tá. Cleber está com a internet ruim. Tudo bem. Depois ele assiste, que está gravado, ele vê os complementos no YouTube, tá? Pode parecer uma coisa meio idiota você dizer assim, ah, mas eu já tenho a equação de Poisson. Por que a equação de Laplace, né? A equação de Laplace, ela é aplicada quando ρV é igual a zero. Para isso, a gente precisa entender a diferença entre ρV e J. A minha primeira pergunta é possível em um espaço a gente ter J diferente de zero e ρV igual a zero? Num único ponto no espaço? Vamos pensar no que é J e no que é ρV. J é a densidade de corrente elétrica. Ele representa elétrons em movimento dentro de uma estrutura qualquer que seja condutora, claro. ρV representa o acúmulo de cargas e estas cargas estão desbalanceadas. Não é apenas um acúmulo de cargas, é um acúmulo de cargas desbalanceadas, ou seja, se eu tenho aqui um determinado espaço e nesse espaço eu tenho um excesso de elétrons, esse meio está carregado. Existirá dentro desse material uma função ρV diferente de zero. Se eu não tenho aqui movimento de cargas, então eu posso dizer que J é igual a zero aqui. O que seria o caso contrário? O caso em que J é diferente de zero e ρV é igual a zero. Vamos pensar numa estrutura metálica, um condutor metálico, por exemplo. Dentro de um condutor metálico, como a gente viu anteriormente, a densidade de corrente dentro do condutor... Melhor, a densidade de corrente não. O acúmulo de cargas dentro do condutor é igual a zero, né? A gente não viu isso aqui? Além disso... Quer dizer, a gente viu isso porque o divergente de D é igual a zero, né? Dentro desse material. Foi uma das condições que nós tivemos, né? Então, dentro de um material que é condutor perfeito, eu não tenho um acúmulo de cargas, mas eu posso ter densidade de corrente. Posso ter uma corrente fluindo aqui. Isso implica que as correntes estão se movimentando, mas não está tendo excesso nem de elétrons e nem de lacunas. Ou seja, não tem um desbalanço nas cargas. Então é possível sim a gente ter essa situação. E em muitos casos, eu também tenho vácuo entre os espaços, o que implica que eu posso não ter acúmulo de cargas e, portanto, a equação de Laplace vai ser válida. Então a equação de Laplace acaba sendo muito mais frequentemente utilizada porque na maioria das situações eu não tenho um acúmulo de cargas e a equação de Laplace é muito mais fácil de resolver porque eu tenho um zero aqui, o que significa que eu vou já começar a minha primeira integral fazendo essa resolução aqui de maneira muito simples. Vamos voltar lá ao nosso problema desse resistor. Vamos encontrar quem é o campo elétrico dado a duas placas paralelas. E a gente vai mostrar que ele é constante dentro do material e paralelo a L. Que a gente simplesmente jogou isso aqui e não demonstrou. Vamos demonstrar agora.
Então, vamos botar assim, mostre que entre placas paralelas, o campo elétrico é constante e paralelo. Vou colocar perpendicular às placas. Então, vamos colocar aqui duas placas. Vamos dizer que elas estão separadas por uma distância d. E também submetidas a uma diferença de potencial V0. Então, aqui é terra e aqui V0. Ok? Então, eu sei que existirá uma função matemática para o potencial dentro desse material. Então, vamos colocar aqui o nosso eixo, pode ser Z, e eu sei que o Laplaciano de V é igual a zero. Por que eu sei que o Laplaciano de V é igual a zero? Né? Porque aqui dentro desse material não existem cargas condutoras. Vamos dizer que existe sim uma... Não, na verdade, para esse problema nem é necessário. Tá? Ok. Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro de tudo, a gente vai pegar o Laplaciano. O Laplaciano, em coordenadas cartesianas, é simplesmente a derivada segunda do potencial em relação a x, mais a derivada segunda do potencial em relação a y, mais a derivada segunda do potencial em relação a z. Tudo isso aqui é igual a zero. Diga lá, Walter. No caso, entre as placas, existiria carga, só que elas estariam balanceadas, não? Isso, existem cargas, só que elas estão balanceadas, ou seja, não tem um excesso de cargas positivas ou um excesso de cargas negativas. Certo. Tá? Eu falei diferente, foi? O senhor tinha falado que entre as placas não existe carga. É, isso. Existem cargas, mas elas estão equilibradas. Tá? Então, beleza. Eu vou precisar fazer uma coisa importante aqui, que é desprezar o efeito de borda. O que é desprezar o efeito de borda? Né? As linhas de campo, elas estarão nessas direções, né? O que acontece quando eu me aproximo da borda? Ele começa a apontar em direções que vão ter uma componente radial aqui, né? O meu gradiente do potencial vai começar a fazer esse formato. Eu vou desprezar esse efeito e vou supor que até o finzinho da minha diferença entre as placas, o campo se comporta desta forma. Isso também equivale a dizer que a minha placa é muito grande. Se a minha placa é muito grande comparada à distância, o efeito de borda vai ser desprezível. Tá? Então, meu campo vai ter esse formato. Se eu faço esse desprezo, então eu sei que o meu campo é constante com y e com x. Então, aqui está x e aqui está y. Escolher um ponto diferente para avaliar esse campo elétrico, em y, por exemplo, andei aqui um ΔY, não vai variar desde que ele esteja na mesma altura. Então, ao desprezar o efeito de borda, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a derivada com x é igual a zero e que a derivada com y é igual a zero. Só vai haver variação em relação a z no meu campo elétrico. Eu podia repetir essa parte aí, professor? Posso. O que acontece normalmente quando eu tenho dois pontos? O campo elétrico no dipolo, a gente calculou isso aqui. O campo elétrico no dipolo elétrico vai ter um formato assim, né? Ok? Vamos agora pegar esse dipolo e em vez de a gente ter uma carga pontual, a gente vai ter uma placa. Eu vou apagar aqui e vou colocar uma placa, mas ainda é uma placa pequena. Tá? Então, coloquei aqui um disquinho.
A minha linha de campo elétrico, exatamente no centro da placa, vai continuar sendo uma linha reta. Mas, vamos colocar umas 3 linhas retas aqui. Mas, quando eu vou mais para perto, ou melhor, quando eu vou mais para longe, né, mais para a borda, o campo se comporta mais parecido com 2 cargas pontuais. Quanto maior é esta minha placa, quanto maior é a área da minha placa, mais campo elétrico vai ficando dentro da placa. Então, se eu faço ela bem grande, mais componentes de campo elétrico vão ficar aqui ligadas diretamente. E aí, quanto mais eu me aproximo da borda, mais eu vou tendo esse efeito de borda aqui. O que eu estou fazendo nesse meu problema é desprezando esse efeito de borda e considerando só essa parte mais interna. Então, eu estou fazendo uma modelagem matemática em que eu estou desprezando esse efeito e considerando que o campo se comporta dessa forma. Beleza. Beleza? Então, quando eu faço essa suposição, o campo não vai depender nem de x nem de y. Ou seja, qualquer ponto que eu pego aqui ou aqui, desde que estejam ao mesmo z, vai ter o mesmo valor. Então, beleza. Aí eu chego nessa expressão, que é a derivada segunda do potencial com relação a z é igual a zero, o que implica que o potencial de z vai ser simplesmente uma integral aqui 2 vezes. Quando eu integro a primeira vez, vai dar uma constante. Quando eu integro a segunda vez, vai dar uma... Vamos lá. dv dz vai ser a integral simples dessa equação, vai ser igual a a. E v de z vai ser a z mais b. Todo mundo concorda com isso aqui? Então, olha só os passos que nós fizemos. Aqui está o primeiro passo da solução, que é encontrar a equação diferencial. Ela veio diretamente da equação de Laplace, mas eu aplico as minhas condições na aproximação, né, e encontro quem é a minha EDO. Quando eu resolvo a minha EDO, eu encontro a solução geral. Agora eu vou aplicar... Diga lá, Pedro. Ô, professor, no caso, se você supor que existe variação, tipo, não apenas em uma direção, qualquer outra já, tipo, ao invés de ser um EDO, já vira um EDP, né? É. Não, ele não vira um EDP, ele vira um EDO de múltiplas variáveis, né? E aí, no caso, o que você vai ter que fazer é procurar algum método de solução de multivariáveis. Um dos possíveis métodos é a gente tentar o método da separação, que seria, por exemplo, vamos dizer que V dependa de x e y. Certo. Então, eu vou dizer que a minha função V É um de produto, x né? e y é um produto de uma função f de x vezes um g de y. E aí você vai substituir isso na equação e vai gerar uma série de condições que a gente pode resolver. Entendi. Que vocês já fizeram isso aqui, provavelmente, em cálculo 4, né? Eu não fiz, não. A gente só viu até EDO mesmo. Ah, Tipo tudo bem. Laplace. Ah, entendi. A gente resolve isso no Mag 2. Tranquilo. Em Mag 2, a gente precisa deduzir a equação de onda e solucionar a equação de onda para qualquer variável. Inclusive, foi até uma das últimas aulas. Enfim, Perfeito. aqui a solução geral. Então, agora a gente precisa aplicar essa solução geral ao meu problema. Então, vamos fazer o seguinte. A gente pode escolher o eixo onde a gente quiser. Então, eu vou escolher esse ponto aqui como sendo z igual a zero e esse ponto aqui como sendo z igual a d. Essa é uma escolha arbitrária, eu poderia fazer o contrário, fazer o que eu quiser. Então, eu vou definir aqui z igual a zero e vou definir aqui z igual a d. Portanto, eu vou agora aplicar as condições de contorno. Então, aplicando as condições de contorno. Então, eu sei que potencial de z igual a zero é igual a... No caso aqui eu defini como zero, né? Eu botei z igual a zero no ponto zero. Então, eu sei que potencial de z igual a zero é igual a zero. Isso implica que B igual a zero. Professor, tem como você explicar, por favor, onde é que você chegou que dv e dz seria A? Eu integrei aqui. A é uma constante.
Ah, tá. Entendi. Veja, derivada segunda é igual a zero. Aí eu integro uma vez. Ah, tudo bem, tudo Aí bem. dv dz igual a A. Perfeito. Integro mais uma vez, aí v de z, a, z mais b. Só que o problema é que A e B são constantes. Eu agora preciso aplicar as condições de contorno para definir os valores de A e B. Ok. Beleza, então essa primeira condição de contorno resulta em B igual a zero, e a segunda condição de contorno, V de Z igual a D. Agora B já é zero, né? Então, isso aqui é igual a A vezes D igual a V0, né? Isso aqui Então, implica que, A é V0 sobre D, né? corretamente, A é V0 sobre D, essa é a segunda constante. Então a gente encontra a solução particular. Então a solução particular é V de Z é igual a V0 sobre D vezes Z. Essa é a solução particular para o nosso problema. Quem será o campo elétrico? O campo elétrico é menos o gradiente de V, portanto é menos dV dz na direção AZ. Então é a derivada dessa função matemática aqui em relação a Z. Então a derivada dessa função será simplesmente V0 sobre D. Então o campo elétrico é menos V0 sobre D na direção de AZ. Isso demonstra o que a gente queria? Demonstra, né? Demonstra, Porque né? Ele é constante e tá numa direção só, né? constante e numa direção perpendicular às placas. Certo? Sim. Então, eu posso retomar o que eu tinha falado para vocês anteriormente e confirmar, sim, de fato, é dentro do material aqui, com placas paralelas, ele é paralelo a L e constante. Certo? Então é assim que a gente calcula resistência entre dois pontos. Eu não quero partir para frente sem a gente fazer um exemplo de cálculo de resistência. Então eu vou pedir para que vocês escolham um formato de resistor para a gente calcular a resistência desse formato. Então vamos fazer agora um exemplo. Vamos escolher. Então vocês querem... Cartesiana não tem graça. Então vamos escolher... Pronto, pode ser esférico. Então vamos colocar um resistor esférico. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que existam duas esferas, certo? Uma esfera externa e uma esfera interna. Eu nunca consigo acertar para elas ficarem concêntricas. Mas, enfim. Vamos lá. Tinha uma ferramentazinha que alinhava elas. Será que eu vou encontrar agora? Eu não vou ficar procurando isso agora, não. Tem um lugarzinho que clica que elas alinham. Mas, enfim, vamos dizer que existam essas duas esferas, tá? E a esfera interna tem raio A esfera externa tem raio B. Ok? Então, B maior que A. Eu quero determinar qual é a resistência elétrica desse conjunto. E eu vou dizer que existe uma condutividade sigma entre esses dois conjuntos. E aí, como é que a gente faz isso? Eu vou Tem botar que aqui conhecer nosso o campo, né, professor? Determine a resistência elétrica. A gente tem que conhecer um monte de coisa. A gente primeiro tem que supor uma diferença de potencial. Tá? Então, essa diferença de potencial é completamente arbitrária. Por que ela pode ser arbitrária? Porque no final das contas, lá quando eu vou fazer o quê? Qual é o caminho? Eu vou determinar uma diferença de potencial, as condições de contorno. A partir disso, eu vou encontrar V de R. A partir disso, eu encontro E. A partir disso, eu encontro J. A partir disso, eu encontro I.
E aí eu vou pegar e calcular V sobre I. Então essa suposição aqui, no final de tudo, vai cancelar. Tá? Então, bem, eu consigo encontrar a resistência elétrica supondo essa diferença de potencial. E é isso que eu vou fazer. Então vamos deixar ela toda em função de valores arbitrários. Vocês preferem colocar o terra fora ou dentro? Vou colocar ele fora. Melhor dentro, professor. Melhor dentro? Então vou colocar dentro. É porque, tipo, a ideia é partir do maior potencial para o menor. Tanto faz. Eu tô errado. Não. Tanto faz. Literalmente, tanto faz. O que vai mudar é o seguinte. Vai mudar a forma da função. É até interessante a gente visualizar isso aqui. O que aconteceria nesse problema anterior? Vamos dar um passinho para trás para a gente poder ver essa questão, se faz diferença ou não. O que aconteceria se a gente escolhesse o contrário? Vamos dizer que eu escolhi Z igual a 0 aqui, e aqui eu escolhi Z igual a menos D. Vocês concordam que essa é uma possibilidade também, né? Sim, professor. O que aconteceria? Eu escolhi errado, Aqui... então. Não. Eu escolhi Não o tá contrário do certo que ou deveria errado. ser, né? Não tá certo ou errado. Se a gente escolhesse assim 0 e menos D, o que aconteceria? Essa condição, essa primeira condição, seria a condição... Agora eu fiquei meio sem espaço, mas vamos lá. Essa primeira condição seria... Eu vou botar em vermelho, porque depois a gente apaga. Seria V de Z igual a menos D igual a 0, né? Então, substituindo Z igual a 0, aqui... Aliás, não é substituindo Z igual a 0, é menos AD mais B igual a 0. Então, B é igual a AD. Certo? Uhum. Beleza. Aí, substituindo a outra condição, V de Z igual a 0, igual a quem? V de Z igual a 0 igual a V0. Seria essa a condição aqui. V de Z igual a 0 é simplesmente igual a B. Então, B vai ser igual a V0. E, portanto, A é igual a B sobre D. B sobre D. Como B é V0, então V0 sobre D. Então, a minha função V de Z, nessa outra situação, seria V0 sobre D vezes Z mais B, só que B é V0, né? Mais V0. Então, seria essa função. Beleza. É diferente essa função, né? Mas na hora de calcular o campo seria o gradiente do potencial, né? É a mesma derivada, e perceba que, como o V0 aqui é uma constante, no que eu derivo, eu obtenho o mesmo campo elétrico. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é um shift na minha definição do potencial elétrico. Eu estou somando um valor de V0. Isso equivale a, por exemplo, em circuitos, vamos dizer que aqui eu tenho potencial V0, e aqui eu tenho R1 e R2. E eu defini meu terra aqui. Então aqui eu sei que a minha tensão nesse ponto será V0, e eu sei que a tensão nesse ponto será uma divisão de tensão. Vamos dizer que os R sejam iguais. Tá? Se os R são iguais, aqui eu tenho V0 sobre 2. O que eu estou fazendo ao trocar o meu Z e colocar ele para cá é simplesmente mudar o meu ponto de aterramento. É como se eu estivesse apagando esse negócio aqui e estivesse colocando o meu terra, por exemplo, aqui. O que vai acontecer agora, então? Meu potencial vai simplesmente deslocar. Menos V0 sobre 2. Certo? Mas o gradiente do potencial é o mesmo. As diferenças de tensão continuam sendo V0 sobre 2 e V0 sobre 2. As diferenças de potencial continuam sendo as mesmas, independente do ponto onde eu defino o meu zero. Então, essa nossa escolha de onde é que vai ser zero, onde é que vai ser V0, se eu escolho assim, se eu escolho assado, você só está alterando o ponto de aterramento do seu circuito. É literalmente a mesma coisa. Eu fiz uma aspa aqui, mas nem isso.
É necessário, é literalmente isso. A gente só está mudando o ponto de referência do circuito. E, obviamente, vocês de circuitos, lá da disciplina de circuitos, vocês lembram que você pode definir esse terra em qualquer lugar. Beleza, Pedro? Beleza, professor, só tava esperando o senhor terminar. Ah, ok. E aí, é isso. Vamos continuar. Deixa eu apagar isso aqui. Essas notas eu vou colocar para vocês porque acabaram as notas de aula. Eu vou escrevendo devagarzinho. Um dia isso acaba. Tá? Mas eu vou botar isso aqui para vocês lá no cigarro. Ok? Então, beleza. Encontramos as condições de contorno. A partir disso, a gente precisa resolver a equação de Laplace. Então, de novo, potencial igual a zero. Vamos pensar aqui. Se essas superfícies, raio igual a A e raio igual a V0, são constantes dentro da minha função, o meu potencial vai ter variação com φ ou variação com θ? Essa é a pergunta. E aí? Eu Quem dá um poderia palpite? repetir a pergunta? Posso repetir. A gente sabe que esse meu potencial aqui terra é terra ao longo de toda essa superfície interna, toda essa esfera interna. E eu sei também que do lado de fora, na minha esfera externa, também o meu potencial é constante na superfície, ou seja, ele não depende de θ nem de φ. Internamente, esse potencial vai manter essa mesma característica? Eu já respondi, né? Não tem razão nenhuma para ele não manter essa mesma característica. A pergunta era, a função no potencial no interior vai depender de φ ou de θ? E a resposta é não, né? Então, no interior... Ô, professor, só um detalhe, essa esfera aí, ela é um metal, né? É metálica. Só as cascas são metálicas, tá? Eu tenho metal em V0 e tenho metal na parte aterrada, mas no meio eu tenho um material condutor de determinada condutância sigma. Eita, viajei agora. Peraí, calma lá. As cascas são metálicas e o interior é semicondutor. Não, semicondutor não, ele é condutor com uma determinada condutância sigma. Então, assim, o potencial, ele não vai mudar, não. Exatamente. O potencial ele não muda com... O potencial não muda aqui nem com φ nem com z. Uhum. Todo mundo concorda com isso? Então, quem é o laplaciano do potencial? Estou olhando aqui para copiar certinho. Então, 1 sobre r ao quadrado, del R, vezes r ao quadrado, del V, del R. Essa é a primeira componente, né? A componente derivada em R. A segunda é 1 sobre r ao quadrado, seno θ, del θ, de seno de θ, del V, del θ, mais 1 sobre r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, del V, del φ2. Então, esse é o laplaciano em esféricas, tudo isso é igual a zero. Deixa eu só ver se eu não errei nada. 1 sobre r ao quadrado, del R, r ao quadrado, del V, del R. Mais 1 sobre r ao quadrado, seno, del θ, seno de θ, del V, del θ, mais 1 sobre r ao quadrado, seno quadrado, del V quadrado, del θ. Ok. Pronto. Então, como a gente já discutiu anteriormente, esses dois valores aqui são iguais a zero, o que resulta na seguinte EDO. 1 sobre r ao quadrado del R, r ao quadrado del V del R, igual a zero. E a gente tem que resolver essa EDO. Então, a primeira solução aqui, ó, a primeira integral vai dar r ao quadrado del V del R, porque eu estou jogando r ao quadrado aqui, vai multiplicar por zero, vai dar zero, né? Então, r ao quadrado
del V, del R vai ser igual a uma certa constante A. Ou seja, a minha primeira derivada, del V, del R, é igual a A sobre R ao quadrado. Ou A vezes R menos 2, né? Beleza, então agora resta a gente integrar mais uma vez. Então, quem é que vai ser V de R? Eu vou integrar isso aqui e vai dar Vai- quanto? Menos A vezes R. Ou Menos A, sobre R, que é sobre R é menos 1, né? Isso, sobre R. Mais uma constante de integração. Então, na verdade, aqui é menos A sobre R mais B. Beleza. Agora a gente aplica as condições de contorno. Aplicando as condições de contorno. A primeira condição de contorno é V de R igual a Azinho. Isso aqui é quanto? A gente escolheu 0, não foi? Sim. 0. Então, menos Azão sobre Azinho mais B igual a 0. E a segunda condição de contorno, V de R igual a B igual a V0. Então, menos A sobre Bzinho mais Bzão igual a V0. Pronto, então agora a gente pode resolver isso aqui. Se a gente subtrai essas duas equações, a gente tem A menos 1 sobre A mais 1 sobre B igual a menos V0, não é isso? Eu estou fazendo a primeira menos a segunda. Beleza, é isso aí. Então, eu vou jogar... Isso aqui é A... não, nem preciso fazer isso aqui. Eu já vou para A direto. Portanto, A é menos V0 sobre... Isso aqui é A vezes B, aqui está no denominador. No numerador, aqui vai dar A menos B, não é isso? Então, isso aqui é V0, A vezes B, dividido por B menos A. E aí eu posso encontrar o valor de B por aqui. O Eu professor, sei é que engraçado B... que se o senhor colocar B tendendo a A, né? Ou seja, tipo, essas cascas estiverem bem próximas, como se esse potencial fosse pro infinito, né? Um negócio bem louco fisicamente de se pensar. Não, o potencial não vai para infinito, não. A constante A vai para infinito, né? Sim, isso significa que, tipo, potencial iria pro infinito, né? Para qualquer valor de R. Tipo, se A vai pro infinito, então qualquer valor de R iria pro infinito também, né? Vamos deixar para dizer isso quando a gente obtiver a expressão final. Vamos lá. Certo, certo. Aí B vai ser Azão sobre Azinho, né? Dessa expressão aqui. Então é VO vezes B sobre B menos A. Beleza. Então a gente agora vai ter a solução particular. Então, potencial que depende do raio vai ser quem? É menos A sobre R... Ah, vou botar lá embaixo. Menos A sobre R mais B. Então, menos A vai dar... Vamos lá. 1 sobre R vezes menos VO vezes A vezes B sobre B menos A mais B, que é simplesmente V0B sobre B menos A. Então, vamos colocar essa expressão em evidência. Então, V0 vezes B sobre B menos A. Tudo isso aqui está em evidência.
V0B. Aqui tem um menos A sobre R. E aqui sobrou o quê? Sobrou 1. Mais 1. Então, potencial que depende do raio é V0 vezes B sobre B menos A, que multiplica 1 menos A sobre R. Isso está correto? Quando R é igual a A, vamos ver se essa expressão que a gente encontrou está correta, né? Quando R é igual a A, quando R é igual a A, isso aqui dá 0, né? E é a expressão que a gente esperava, certo? R igual a A resulta no potencial igual a 0. Quando R é igual a B, isso aqui vai dar menos 1. Não, menos 1 não, vai dar 1 menos A sobre B, né? Então, se a gente coloca tudo no MMC, B, e aqui vai dar B menos A, e vai cancelar com aqui, e vai dar V0. Pronto. Beleza, então a expressão está correta. Essa é a solução particular. Ok, encontramos só o potencial. Aqui é a solução do problema de valor de fronteira. O próximo passo é a gente encontrar o campo elétrico. Então, campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Então, vamos ver quem é o gradiente. Em esféricas. Dei uma pesquisada aqui para ver qual é o gradiente em esféricas, porque eu não sei isso de cor. Vamos ver. Então, em coordenadas esféricas, o gradiente de V é igual a derivada em relação ao raio em AR, mais 1 sobre R, derivada da função em relação a θ, mais 1 sobre R seno θ, derivada do potencial em relação a φ. Nada disso importa porque todas essas derivadas são iguais a zero, então tudo isso vai cancelar e vai sobrar só esta parcela, del V, del R, AR. A gente já tem essa expressão, né? Em algum lugar aqui a gente calculou isso aqui. Então, del V, del R está aqui, ó, é A, R é menos 2. Então, del V, del R é... Deu A ou menos A? A, é A normal. Então, é A sobre R ao quadrado na direção AR. Portanto, o campo vai ser menos A sobre R ao quadrado na direção radial. Então, quem foi A? V0 AB sobre B menos A. Então, V0 sobre R ao quadrado vezes AB, B menos A. Tudo isso na direção AR. Beleza. Quem é a densidade de corrente J? A densidade de corrente J é igual a sigma vezes isso aqui. Então, V0 sigma sobre R ao quadrado, AB sobre B menos A. Também na direção radial. Agora a gente precisa encontrar a corrente elétrica. Qual é a superfície que a gente vai escolher? Precisa ser uma superfície que envolva toda a corrente elétrica que flui entre os dois eletrodos. Então vamos pensar aqui. J está fluindo na direção radial. Certo? Então eu preciso fazer aqui uma integral nessa direção aqui.
qualquer superfície que eu escolha que envolva toda essa corrente serve. A melhor opção é qual? Qual que é a melhor opção? E alguém arrisca? Não? Caiu a internet? Não, professor, eu tô aqui, só Não, não. professor, estamos aqui, só da butuca. A melhor opção é uma esfera que possua raio entre A e B. Então a gente vai integrar I como a integral de J ds, e essa superfície S é uma esfera cujo raio está entre, vamos colocar um valor C aqui, está maior do que A e menor do que B. Aliás, eu vou nem chamar isso de C, eu vou chamar de RS. Beleza, então vamos fazer essa integral aqui. Quem é que vai ser a minha integral? Vai ser integral dupla, e ela vai ser integrada ao longo de dθ de φ. Então, φ varia de 0 a 2π, e θ varia de 0 a π. Então, variando φ, variando θ. Ok. J já está dado, então J é VO sigma R, aqui é RS ao quadrado, vezes AB, B menos A, vezes AR, produto interno, o meu vetor ds. Quem é ds nesse caso? Aqui vocês têm que saber. E aí, quem é ds nessa esfera? E aí, minha gente? Vamos começar pela parte fácil. Qual é a direção que ds aponta? DS, radial. Que? Radial, AR. Se ele aponta na direção radial, quais são os elementos que a gente vai integrar? Os outros dois. Vai ser em θ Correto? E e φ, né? φ, não tem Z. Ué, Só que, o que foi, Pedro? mas tipo, não teria um DR não, professor? Não. A superfície é constante. O Ah, raio é constante. tudo bem. Ei, viajei, tava tentando tirar do Certo? volume. O Esquece. que a gente precisa agora? Porque a gente está variando, área, só que as nossas unidades aqui são de graus. A gente precisa multiplicar pelos dois fatores, né? Então a gente vai multiplicar aqui pelos fatores Hθ e Hφ. Quem são esses fatores? Para θ, o fator é R. E para φ, o fator é ρ. Só que eu não tenho ρ em coordenadas esféricas. Então ele é R seno θ. Então, R seno θ. Então, ds é R quadrado seno θ de θ de φ a R. Então, R quadrado seno θ de θ de φ a R, que resolve um monte de coisa nessa integral. Então, esse raio aqui não é um raio qualquer, é o raio da superfície. Então, ele não é variável, ele é constante. RS. Isso vai cortar RS quadrado com RS quadrado, que é esperado, né? Porque essa corrente não deve depender do ponto onde a gente observa. Por razões óbvias.
E aí aqui, ó, se não for tão óbvio, é só falar, tá? Então aqui a corrente VO sigma A B sobre D menos A, tudo isso é constante, vezes integral de 0 a 2π de dφ, vezes a integral de 0 a π de seno de θ de θ. Essa integral, se eu não me engano, é 1, né? Eu nunca lembro quanto que vale essa integral. Qual, professor? A integral do semiperíodo do seno. Eu acho que é 1, parece que de 0 a 2π parece que é 2, né? Não, de 0 a 2π tem que ser 0. Calma lá, não. A integral do seno de 0 a 2π, essa integral aqui tem que ser 0. Deixa eu lembrar, eu acho que é 1, professor. Agora, eu acho que é 1. Não, é 2. Ou é 2, sei lá. Acho que é 2. Faz É sentido 2? 2. Eu acho É que é 2. 2 para dar 4π aqui. É exatamente. Então, 4π vezes V0 sigma AB sobre B menos A. Daqui, agora, a gente tira a resistência elétrica, que vai ser igual a V0 sobre I. Então, é só inverter tudo isso aqui. É B menos A sobre 4π sigma vezes AB. Encontramos aí a resistência elétrica. Um pouquinho mais difícil do que na... Aliás, igualmente difícil as coordenadas cartesianas. Só as operações a gente tem que fazer com um pouco mais de cuidado. Né? Beleza, todo mundo entendeu, todo mundo conseguiu acompanhar. Tudo ok? E aí, pessoal? Sim? Beleza, tranquilo. Então foi interessante que a gente até introduziu aqui as duas equações, né? A equação de Laplace e a equação de Poisson. No próximo capítulo, o que nós vamos fazer é resolver essas equações, tá? Resolver as equações de Laplace e Poisson. Então a gente tem um capítulo inteiro dedicado aos vários métodos de solução dessa equação. Então deixa eu só falar para vocês rapidamente sobre o último tema, que é o tema de polarização em meios materiais. Pronto, beleza. O que é a polarização em um meio material? Vamos imaginar que agora a gente tenha não um meio condutor, mas que a gente tenha um meio dielétrico. Ou seja, um meio isolante. Tá. Nesse meio isolante, vamos dizer que eu submeti este meio isolante a um campo elétrico. Externamente, eu criei um campo elétrico. E eu submeti o meu material a esse campo elétrico externo. Qual era o efeito que aconteceria se o meu material fosse condutor? Se o meu material fosse condutor, essas cargas internamente, elas iriam se dividir. E eu iria ter um acúmulo de lacunas em um dos lados, e eu teria um acúmulo de elétrons livres do outro lado, até que esse campo, essa distribuição gerasse um campo elétrico interno que anulasse o campo elétrico no interior desse material. Então, meu campo elétrico total no interior do material seria igual a zero. Foi o que a gente viu numa das últimas aulas. Vocês lembram disso, né? Sim, professor. Beleza. O que acontece no meio isolante? No meio dielétrico, esse tipo de situação não pode acontecer, porque os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo.
através de ligações que não são tão fáceis assim de quebrar. Então, esse elétron não está livre, ele está preso na camada de valência. No entanto, pode acontecer o efeito que a gente conhece como polarização. Então, vamos primeiro pensar na estrutura da matéria. Então, a gente pode ter na matéria materiais que nós denominamos como materiais polares e materiais apolares. Então, esses materiais polares são aqueles que, apesar, né, de possuírem uma quantidade de carga neutra, ele é neutralizado em relação à sua carga, ele possui um pequeno desvio entre a sua carga positiva e a sua carga negativa. Então eu posso representar isso aqui como dois átomos, né, um par de átomos aqui, ou um grupo de átomos, ou até mesmo um núcleo e a sua nuvem eletrônica. Então, se eu represento aquele centro das cargas e eles possuem uma certa diferença, haverá então aqui um fenômeno de dipolo elétrico, numa distância d e numa quantidade de carga q. Esse dipolo elétrico eu posso representar como Q vezes D, em que D é o vetor que aponta da carga positiva para a negativa, e a partir daqui eu tenho o potencial elétrico causado por um dipolo elétrico. Só que dentro da matéria, nem sempre esta orientação ela é uniforme. Então, se eu conseguisse ver essa diferença dentro desses materiais polares, imagine que esse aqui é o meu vetor P, certo? Ou seja, o meu vetor P está apontando de uma carga para outra. E eu represento vários vetorzinhos P. Num material que está desordenado, esses meus vetores P não apontam em nenhuma direção específica. Eles estão desordenados dentro da matéria. Portanto, a soma do potencial causado por todos esses materiais tende a ser zero. Tá? Então, esse tipo de distribuição não gera potencial elétrico. Apesar de, individualmente, cada elemento ser capaz de gerar um potencial elétrico. O que acontece quando eu exerço um campo elétrico externo? Dependendo da minha matéria, eu posso ter um grau de liberdade desses elementos que façam com que eles se ordenem ao longo do campo elétrico. Então, se a gente imaginar aqui, ó, se eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, e aplico um campo elétrico externo, a minha carga positiva irá tender a se movimentar a favor do campo, enquanto a minha carga negativa irá tender a se movimentar contrário ao campo. Então ele vai girar para esse sentido aqui. Aliás, eu tinha dito que ele apontava da positiva para negativa, mas não é, né? Ele aponta do negativo para o positivo. O meu vetor momento de dipolo. Se isso acontece em toda a matéria, de repente eu tenho um alinhamento de todos os meus dipolos. De onde vêm esses dipolos? Eles vêm do fato da matéria poder possuir, né, elementos polares. Então, se as minhas moléculas ou se os meus átomos têm a possibilidade, né, de ter um certo grau de liberdade em relação à sua rotação, esse material ele sofre esse fenômeno. A gente chama esse fenômeno de polarização. E aqui começa um efeito muito interessante. Como eu tenho... Peraí, pessoal, tem alguém chamando aqui, eu vou precisar dar uma olhada nisso. Só um momento.
Ok, gente, voltei, foi mal. Desculpa aí. Então, esse vetor, ele vai apontar da carga negativa para a carga positiva quando eu tenho dentro da matéria um campo elétrico externo e as minhas cargas elas não podem se movimentar. É esse o efeito que acontece. Então, a polarização ela só acontece em meios isolantes. Ela só acontece em meios dielétricos. Tá. E o que isso acontece? Que diferença isso faz agora? Vamos imaginar que eu quero calcular, então, agora o fluxo elétrico dentro desse meu espaço. Eu quero calcular aqui o fluxo elétrico. Esse fluxo elétrico agora vai ter duas componentes. O meu fluxo elétrico tende a aumentar. Então, quando ocorre a polarização do material, vou apagar isso aqui, o fluxo elétrico é aumentado no interior desse material, né? Quem era o fluxo elétrico? O fluxo elétrico é a integral numa superfície fechada de D ds. E a gente tinha definido ele como a carga envolvida. Vai ter mais um componente aqui. E a gente vai discutir esse aumento nesse componente. Para discutir o aumento desse componente, nós primeiro precisamos pensar em como é que a gente vai modelar esse fenômeno. Obviamente, a gente pode utilizar o próprio vetor momento de dipolo para definir como é que a gente... para criar um campo vetorial no interior desse material. Então, vamos dizer que seja o campo P. Um campo vetorial... Aliás, o campo... Deixa eu botar assim, campo vetorial P. O campo vetorial P, a gente vai dizer um Pzão, né? A representação matemática do fenômeno polarização. Então a gente vai chamar ele de vetor polarização. E ele é simplesmente a soma de todos esses pequenos vetorizinhos Pzinho, que são definidos, né? A gente tinha definido esse vetor Pzinho como Q vezes D. Então a gente vai dizer que esse vetor polarização é o vetor, é a densidade volumétrica do vetor dipolo elétrico. Então, P, o campo vetorial vai ser somatório de QK vezes a distância dk dividido por ΔV. No limite, quando esse ΔV tende a zero. Ô, professor, Diga lá. essa definição do vetor de polarização é muito teórica, né? Porque, tipo, você teria que contar cada moléculazinha, né? Que sofresse polarização. Sim, ele é absolutamente teórico, ele é muito teórico. Muito louco Mas, isso. é um pouquinho doido isso, mas a vantagem é que a gente pode calcular outras questões associadas a esse vetor e a partir daí definir uma boa representação para esse vetor. Entendi. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: Pzão e E apontam na mesma direção. Então eu sei que P e E apontam na mesma direção, né? Se esse é o caso, então eu posso representar P como um produto de E. E eu vou dizer que P é igual a uma letra grega
chamada eta E. Então, P vai ser igual a eta E vezes epsilon 0 vezes E. Então, a partir disso, eu posso definir uma generalização para a densidade de fluxo elétrico Então, a minha generalização para a densidade de fluxo elétrico será, eu tinha dito o quê? Que D era epsilon vezes E, não é isso? Epsilon 0 vezes E. Eu vou somar ao meu fluxo elétrico o vetor polarização. Então, agora, o meu fluxo elétrico anterior, que dependia apenas do campo elétrico, irá depender agora do campo elétrico e também do vetor polarização. Ô, professor, que danado esse xi é aí? Esse que é. Foi mal, eu tô falando na eta verdade, E, né? É o que. Então, é uma constante de proporcionalidade, né? Inclusive, ela tem um nomezinho. Deixa eu só ver aqui para colocar aqui para vocês. É a suscetibilidade elétrica do material. Suscetibilidade elétrica. É tipo, é como se fosse uma medida de polarização, né? Quanto que o material se polariza. Tô ligado. Suscetibilidade elétrica do material. Então, quanto maior é a suscetibilidade elétrica, Mais polarizável ele é, né? mais polarizável ele é. Então, beleza. Como a gente tem essa modelagem, e aqui, essa modelagem a gente coloca o epsilon 0 no meio, por uma razão específica que a gente vai mostrar mais na frente, que existe uma forma melhor de representar essa relação. Desenvolvendo daqui. A gente vai mostrar lá na frente, não, a gente vai mostrar agora. Então, D é igual a epsilon 0, que epsilon 0 é, que mais, que é epsilon 0 campo elétrico. Então, aqui eu posso colocar em evidência 1 mais que E vezes epsilon 0 E. Então, 1 mais que é a variável que é mais interessante para a gente usar. A gente chama essa variável aqui de permissividade elétrica relativa. Então, a permissividade, eu posso modelar esse material aqui dizendo que 1 mais que E vezes epsilon 0 é um novo epsilon, que é a permissividade elétrica do material. Um mais que eu vou chamar de permissividade elétrica relativa, e a permissividade elétrica relativa eu vou chamar de epsilon R. Então, epsilon R vai ser 1 mais que eu também posso dizer que esse cara é o epsilon dividido por epsilon 0. Note que o epsilon R é sempre maior que 1. Porque o que é sempre maior do que 0. Então, o vetor polarização e o vetor campo elétrico apontam na mesma direção, e o vetor polarização será um múltiplo de E apontando na mesma direção. Tá? Então, essa constante aqui ela não pode ser negativa, porque P não aponta no sentido contrário de E. A minha orientação é sempre a mesma. Né? P tende a se orientar na direção de E, aumentando o fluxo elétrico. Então, eu somo P ao fluxo elétrico, o que resulta nessa expressão. Então, eu posso agora expressar esta equação de maneiras mais interessantes. A primeira forma é simplesmente dizer que D é igual a epsilon vezes E. Note que agora não é mais epsilon 0, agora é epsilon. Tá? E a equação D igual a epsilon 0E passa a ser um caso particular quando eu estou no material com vácuo ou no ar. Eu também posso expressar como D igual a epsilon R, epsilon 0E.
Ou seja, eu estou optando por dividir o meu epsilon em epsilon R e epsilon zero. Tá? Obviamente aqui também vale a pena a gente colocar aqui epsilon será igual a epsilon R vezes epsilon zero. Então, beleza. Permissividade elétrica do material, a permissividade elétrica relativa. Tá aqui, permissividade elétrica relativa e as novas expressões para D. Tá? Ô, professor, Diga lá. aplicação para isso. A aplicação para isso, Tipo, sei lá, alguma propriedade que leva em consideração quanto que é importante medir a polarização do material. Porque, tipo, em aplicações de rede elétrica, a gente não quer que isso aconteça, né? Não quer. Por exemplo, como assim? o núcleo de transformador não é interessante que ele sature, né? Ele não fique magnetizado. Tipo assim, você não aplica não, calma. Magnetização é outra coisa. A magnetização é um fenômeno muito semelhante, mas que acontece quando a gente induz um campo magnético dentro daquele material. Mas eu posso comentar aqui sobre algumas aplicações. Tudo bem. Não, claro, sem problema. Então, uma coisa que a gente precisa entender esse é um fenômeno físico, ele não é uma tecnologia. A tecnologia ela tem uma razão teleológica. Ela tem uma razão pela qual ela foi desenvolvida e pela qual ela existe. Então, por exemplo, quando a gente fala numa junção PN, a junção PN é uma tecnologia. Ela é um fenômeno físico que é utilizado com um determinado propósito para circuitos. Não é o caso do que está acontecendo aqui. Essa é uma resposta física à maneira como o universo funciona. Então, ela não precisa ter uma função, ela não precisa ter uma aplicação. Certo? Mas, apesar disso, ela é utilizada, esse tipo de questão é utilizada bastante. A primeira delas é a seguinte. Na verdade, a primeira delas não, a única. Quanto maior é o epsilon relativo, maior é o fluxo elétrico dentro daquele material. Certo? Aí isso tem uma série de implicações. Por exemplo, quando eu crio uma linha de transmissão, vamos dizer que por acaso eu crio uma linha de transmissão planar. Se esse meu material tem um epsilon relativo elevado, tem dois efeitos importantes que acontecem aqui. O primeiro deles é que meu comprimento de onda vai ficar menor. Comprimento de onda menor. É porque a gente não definiu a equação de onda, não definiu nada disso. Ah, tô ligado. Mas de Wagner 2. Como é? Não, mas tô ligado, mas supondo assim, o comprimento de onda fica menor. Porque a velocidade de propagação é igual a velocidade da luz dividido por raiz de epsilon relativo. Né? Aliás, raiz não, aqui é... Não, é raiz de epsilon relativo. Então, quanto maior é o epsilon relativo, menor é a velocidade de propagação, e como V é igual a lambda F, para uma dada frequência, o comprimento lambda fica menor. Certo. Essa é uma das vantagens. A segunda vantagem é que o campo elétrico fica mais concentrado no interior do material. Então, mais linhas de campo ficam dentro do material, menos linhas fora do material. O que implica que, se eu tenho uma outra linha aqui na lateral, a interferência cruzada, ou a indução cruzada entre essas linhas é menor, quando eu trabalho com epsilon R maior. Então, isso é uma coisa também muito interessante que a gente vê dentro desse tipo de material. A terceira coisa que me veio à cabeça agora, sim, capacitância. A capacitância, se eu tenho um material aqui com duas placas paralelas, a capacitância desse material é diretamente proporcional ao epsilon e, portanto, diretamente proporcional ao epsilon relativo. Entendi. Então, quanto maior é o epsilon relativo, maior é a capacitância e maior é o acúmulo de carga que eu consigo provocar aqui nesse capacitor. É claro que existem várias técnicas de a gente conseguir capacitâncias altas, né? Não é só o material que vai determinar se a capacitância de um dispositivo é alta ou não. Essa área aqui também é diretamente proporcional. Então, quanto maior é essa área, maior é a capacitância
E é assim que a gente faz capacitor eletrolítico, por exemplo. O capacitor eletrolítico, ele é uma face toda enroladinha, como se fosse um bolo de rolo. E aí, como ele é um bolo de rolo, a face é muito maior, certo? Essa área efetiva aqui é toda essa área enrolada aqui. E não só como o capacitor cerâmico, que é bem pequenininho. Tá mais pra rocambole, professor. Tá mais pra rocambole, é, Pedro? Esse capacitor do céu. Aqui é proibido falar em rocambole nessa universidade. Perfeito. Então são 3 coisas importantes aí. Mas o que a gente precisa lembrar é, quanto maior é o epsilon, mais o fluxo elétrico aumenta dentro daquele material, por conta da polarização. E aí isso, bem, o resultado desse fluxo elétrico ser grande, aí tem uma série de aplicações diferentes. Então no MOSFET, por exemplo, a gente tem o canal, né? E esse canal, que é o gatilho, ele é separado por um óxido. A polarização nesse óxido é o que vai também, junto com uma série de outros fatores, definir qual é a tensão de threshold, a tensão de limiar dentro do MOSFET. Então, assim, é uma propriedade do material. Ele vai impactar de maneira profunda um monte de coisa que dá para calcular. Né? Bem, gente, então deixa eu ver se eu continuo, porque tem uma definição que é legal e que precisa ser feita com cuidado, que é a definição das correntes ligadas, das cargas ligadas. E a gente não vai ter tempo mais de fazer isso agora. Certo? Então eu vou fazer isso na próxima aula, tá? Porque a gente faz com cuidado. Porque tem uma definiçãozinha que é a seguinte, que é o gradiente de 1 sobre R é igual a AR sobre R ao quadrado. Eu quero mostrar isso aqui direitinho, porque isso a gente usa direto, tá? E quero também mostrar umas questões conceituais do resultado que ocasiona, né, ao existirem materiais polarizados. Então, por enquanto a gente vai ficando por aqui e eu continuo a polarização na próxima aula, mas o que é importante para a gente entender, né, conceitualmente? Quando a gente coloca um campo elétrico num material cujas cargas não podem simplesmente se desligar do núcleo, o que acontece é que essas cargas tentam se desligar e, tentando se desligar, elas acabam se orientando numa determinada orientação, que é paralela ao campo elétrico. Isso vai gerar um aumento no fluxo elétrico interno que a gente pode expressar como DDS. Então, DDS aumenta. Ou seja, a nossa definição anterior, que D era epsilon 0 vezes E, precisa ser atualizada. Então, a gente soma com um novo vetor P. Esse vetor P é proporcional ao campo elétrico através de uma constante que a gente conhece como suscetibilidade elétrica. Quanto maior é a suscetibilidade elétrica, mais polarizado o material se torna, quanto mais campo elétrico você tem. Tá? E aí a gente atualiza o nosso vetor densidade de fluxo, por quê? Porque agora o fluxo é maior. O fluxo passa a ser não só o campo elétrico, mas também adicionado desse novo vetor, que é o vetor polarização, definido como a simples soma dos dipolos elétricos dentro dos volumes infinitesimais. A partir daí o resto é matemático, então a gente pode fazer essas somas e a gente define uma nova maneira que é mais interessante do que expressar em relação à suscetibilidade, que é a forma de expressar como permissividade elétrica, sem ser a do vácuo, né? Ou seja, permissividade elétrica de um material. Essa permissividade elétrica epsilon aqui é sempre maior do que epsilon zero, então vale a pena colocar aqui que epsilon é sempre maior ou igual que epsilon zero e que epsilon relativo é sempre maior ou igual que 1. Epsilon relativo é adimensional, tá? Então é isso. Então como é que a gente vai modelar os materiais? A gente agora consegue modelar os materiais completamente, dando a sua condutividade elétrica e a sua permissividade elétrica relativa. Então, quando a gente trabalhar com material, são essas as duas coisas que nós vamos precisar ver. Então, por exemplo, vamos ver alguns materiais. O ar. O ar tem condutividade igual a 0 e permissividade relativa igual a 1. Um material condutor. Como é que vai se comportar esse material condutor?
ele tem condutividade Maior que zero. infinita e a permissividade relativa. Maior que 1. A permissividade relativa desse material vai ser igual a 1, né? Igual a 1. E não acontece polarização dentro do condutor perfeito. Vou colocar aqui, ó, condutor perfeito. Não acontece? Não. Não tem polarização dentro do metal. Ah, no caso só tem polarização se tiver um campo elétrico restante interno, né? Só tem essa polarização aqui se eu tenho material isolante capaz de se polarizar. Se o meu elétron vai embora, ele nunca polariza. É, que eu tentei associar com o campo elétrico interno do material, né? Não, Assim. aqui não é um campo elétrico interno. O que está acontecendo aqui é que todos os elementos estão se orientando na mesma linha do campo elétrico. Entendi. É diferente do que aconteceu no condutor. No condutor, as partículas se soltaram e geraram acúmulo de partículas. Aqui a gente não tem acúmulo de partículas. Se você olhar qualquer volume, a quantidade de carga é sempre zero. Entendi. Porque eles estão ligados. Certo? Certo. E para um isolante, ou seja, um material dielétrico, a gente vai ter condutividade igual a zero, mas a gente vai ter a permissividade relativa maior do que 1. Então são os 3 materiais, né, que nós vamos utilizar. Aqui infinito seria o condutor perfeito, né, mas aí, como você falou, realmente um condutor imperfeito seria simplesmente a quantidade muito maior do que 1. Né? Ah, tudo bem. Muito maior do que 1. Tá, então a gente vai parar por aqui. Nós vamos continuar na próxima aula. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Não, professor, tipo, essa ideia do material ele ser mais polarizável, ele é bom em aplicações alternadas, né? Porque, tipo, aquele efeito pelicular, né, que eu perguntei ao senhor, ele não aconteceria, né? Tipo assim, aconteceria, mas ficaria mais difícil dele acontecer, né? Tipo, quando Depende de muita coisa. O efeito, né? Depende de muita coisa, depende da frequência, depende da intensidade de campo, fixa, tipo, depende... Não, mas 60 Hz. Mas aí é que tá, 60 Hz é uma frequência desprezível, cara. 20 kHz, é uma frequência de conversor. Desprezível. Frequência só começa a importar quando entra em micro-ondas. Eu sei que eu estudei micro-ondas no doutorado, mas frequência só começa a importar quando a gente tem comprimentos de onda próximos do tamanho da estrutura que a gente está trabalhando. Então, provavelmente 60 Hz importa se eu estou fazendo uma linha de transmissão daqui até a Bahia. Aí, não, realmente, vamos agora observar efeitos de frequência nesse comprimento. Mas, isso não é geralmente importante a gente estudar à luz do eletromagnetismo, esse tipo de coisa. Mas, enfim, tem esse estudo aí para motores, essas coisas eu não manjo muito disso, não. Eu manjo nas frequências mais altas. Nas frequências mais altas, sim, esse efeito passa a ser importante. Então, o tipo de frequência, né, ou melhor, o valor da frequência vai fazer variar, né, o efeito que isso causa dentro da sua matéria, né? Mas, enfim, a geometria da linha de transmissão, a frequência em que você está operando, o tipo de material, e aí também, sim, permissividade, condutividade, todas essas coisas vão influenciar no resultado que você vai obter em termos de corrente pelicular. Mais dentro do condutor, não, né? Para eletrostática, não existe corrente dentro de condutores. Não, tipo assim, eu estou imaginando num contexto de aplicação, tipo, eletricamente da alimentação, né? Imagina um conversor que ele está alimentando uma certa, sei lá, parcela da rede, aí você tem um gabinete onde tem esses conversores. Entre a rede e o gabinete você tem, sei lá, um comprimento de fio considerável. Aí, tipo, a minha pergunta é, tipo, esse efeito pelicular, tipo, poderia ser mais atenuado se o cara tiver mais um material que se polariza? Sim. Isso aí é possível utilizar material. Não é problema, tipo, acadêmico, não. Isso é uma coisa que realmente acontece. Ele é um problema acadêmico, sim. Também, né? Não deixa de ser um problema acadêmico. Mas essa matéria é uma matéria que geralmente vem depois de Eletromagnetismo 2, que a gente não tem nenhuma eletiva, por enquanto, né? Mas isso chama-se compatibilidade eletromagnética. Entendi. Então, se você quiser pesquisar e entrar nessa área e dar uma olhada,
Tô ligado. O nome é esse, compatibilidade eletromagnética. Então, Enfim. rapidinho, professor, só pensei em Diga lá. encerrar. Então, no caso, a gente ficaria preocupado com esses efeitos que eu falei agora, né? Efeito pelicular, esses efeitos associados à onda, se esse comprimento de onda chegar perto do comprimento de onda do material, né? Isso. Em geral, quando a gente vai para frequências altas e tensões muito altas, a gente começa a ter problemas. Tipo, é uma ressonância interna do material, né? Pode ter ressonâncias, pode ter irradiações, né? Então esses começam a ser problemas. Mas só quando a gente vai para os extremos. Então talvez dentro de transformadores de potência isso seja uma coisa importante por conta da potência elevada. Então, Sim, mas sim. aí eu não Tô ligado. estudei isso aí para te. Não, sem estresse, professor. Foi só Eu sei que é um problema quando a gente vai para esse caminho de tensões muito altas. Eu sei que isso é um problema também. É um problema grande, porque você aumenta a potência, a tensão e frequência, né? Então, assim, é um pacote janta. É verdade. É isso. Beleza. Valeu, professor. Valeu pelo esclarecimento. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. E Professor, não vai ter aula de exercício, não. Não vai ter aula o quê, Reilan? Não vai, porque ontem foi feriado, né? Aí não teve. Tá certo, professor. Então, até a próxima semana. Até a próxima semana. Eu acho que eu vou colocar um exercício para vocês resolverem com esse conteúdo, né? E na próxima semana a gente continua. Tá certo, professor. Perfeito, professor. Obrigado. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.